Talvez você já tenha percebido que quando o chefe está de mau humor ou está estressado, toda a equipe é impactada. E você pode se perguntar, será que isso sempre acontece? Por que será que isso acontece? Será que eu posso utilizar isso a meu favor enquanto líder? Neste episódio nós vamos falar sobre como os humores afetam diretamente o resultado da sua equipe. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Muito bem, para começar essa conversa, nós vamos começar entendendo essa questão lá no cérebro. Vamos falar um pouco de neurociências para aqueles que curtem esses temas com a pegada mais científica. Aliás, tudo que se fala aqui no DaltonCast sempre tem um fundo aqui de conhecimento científico, pesquisas, fatos, dados, aqui é conhecimento para você utilizar no seu dia a dia. Então vamos começar com a teoria do cérebro trino do psiquiatra e neurocientista americano Paul MacLean. Uma teoria desenvolvida lá em 1970, não tem nada de novidade, já tem 50 anos, já está mais do que comprovada e respaldada a teoria do cérebro trino. Naquele momento, naquela época, o Paul MacLean disse que o nosso cérebro, e ele estudando a fisiologia do cérebro dos vários seres vivos, répteis, mamíferos, do próprio ser humano, ele percebeu o seguinte, que à medida que os seres se desenvolviam, começando lá dos peixes, répteis, passando pelas aves, depois mamíferos, até os mamíferos mais desenvolvidos, como os golfinhos, como as baleias, o chimpanzé, até o cérebro humano, o cérebro se desenvolve sempre de dentro para fora. O cérebro, enquanto órgão, nesses seres vivos, você pode observar que o desenvolvimento se dá do centro, do núcleo, para as extremidades, para fora. E aí ele percebeu que, olhando e comparando a estrutura cerebral dos diversos animais e do homem, ele percebeu que o cérebro humano era composto por 3 partes, Por isso o cérebro trino. A primeira parte, o cérebro reptiliano, são estruturas comuns, inclusive, aos répteis, por isso o nome cérebro reptiliano, ou seja, nosso cérebro tem estruturas cerebrais muito semelhantes à estrutura cerebral que existe nos répteis. Dentre essas estruturas estão as estruturas relacionadas a instinto de sobrevivência. Exatamente, nós temos o mesmo instinto de sobrevivência que os lagartos, que os jacarés, que as cobras, ou seja, o que é esse instinto de sobrevivência? É a reação instintiva a situações que geram medo, risco, manutenção da vida, questões relacionadas à sobrevivência. Quando você está em perigo, assim como os répteis, o cérebro desencadeia reações no seu organismo para preparar você para 3 possibilidades. Ou você congela, finge de morto para se proteger, finge que não está vendo nada, congela, E existem situações, por exemplo, que você pode relacionar à sua vida, Quantas vezes numa situação de estresse extremo, a gente paralisa, a gente congela, a gente não consegue nem reagir. É o seu cérebro, parte do seu cérebro, as estruturas do seu cérebro que compõem exatamente esse cérebro reptiliano entrando em ação. A outra situação muito comum nessas situações de estresse, de medo, de risco de sobrevivência, é o medo, que te faz fugir, o medo que te leva à fuga. Então, a fuga, uma reação natural ao medo, para preservar, obviamente, para preservar a sua integridade, você foge. E uma outra possível reação é o ataque, Vários animais, inclusive as cobras, são notórias, quando estão ameaçadas, elas atacam, dão bote. E nós, seres humanos, quando nos sentimos em uma situação de medo, quando nós sentimos atacados, nós contra-atacamos, ou seja, o ataque
também é uma reação instintiva, essa agressividade do ataque, a manutenção da nossa sobrevivência. Então, nesse cérebro reptiliano estão exatamente no nosso cérebro, na parte do nosso cérebro que está relacionada a essas emoções de sobrevivência, a luta e a fuga. Depois disso, uma camada mais externa, existe o nosso sistema límbico, sistema onde temos estruturas relacionadas às emoções, as outras emoções, né, que não a do medo, as outras emoções que não são a do medo e da raiva que estão lá no cérebro reptiliano. Essas outras emoções são as emoções mais superiores, vamos dizer assim, né, na sua capacidade de se conectar com outras pessoas, o gostar de alguém, o se conectar com alguém, o próprio amor, o carinho, isso tudo está no nosso sistema límbico, nosso sistema que traduz ali as emoções, a alegria, a tristeza, né? Quem viu ali aquele filme, aquele desenho da Pixar Disney, né? O Divertidamente, tem ali as 5 emoções básicas, né? O medo, a raiva, que estão no cérebro reptiliano. Depois você tem a alegria, a tristeza e o nojo, que já estão no sistema límbico ali. Então, você tem essas emoções no seu sistema límbico ali, a parte emocional do seu cérebro. E você tem a parte ali mais externa do seu cérebro, que é o neocórtex, parte essa muito desenvolvida apenas nos seres humanos. Ou seja, no neocórtex está a nossa capacidade de raciocinar, de imaginar, de fazer associações de causa e efeito. Então, no neocórtex é essa parte responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa projeção de futuro, coisas que só os seres humanos são capazes de fazer. Mas, como você deve ter percebido, se nós estamos falando de humores, nós estamos falando de emoções relacionadas ao nosso sistema límbico. E uma coisa muito interessante sobre o sistema límbico é que os neurocientistas descobriram que o sistema límbico é um sistema de circuito aberto. O que significa isso? Circuito aberto, circuito fechado. Circuito aberto significa... Circuito fechado primeiro, né? Circuito fechado significa que é um circuito autorregulado, ou seja, eu não dependo de influência externa ao meu organismo para regular as funções. Então a gente tem diversas funções no nosso organismo que são funções de sistema fechado, né? Todas as informações que eu preciso para tomada de decisão estão dentro do meu sistema, então eu regulo ali como é que eu preciso ser níveis diferentes de hormônio para atuar na digestão, para atuar ali no ciclo menstrual, quando a gente fala das mulheres. Então são sistemas autorregulados, são sistemas fechados ali. Um outro tipo de circuito é um circuito aberto, ou seja, circuitos que dependem e variam de elementos externos ao nosso organismo. E o sistema límbico é um sistema de circuito aberto, ou seja, nossas emoções são fortemente impactadas pelo meio externo. E aí a gente está falando das emoções das outras pessoas. Isso é um importante meio de sobrevivência da espécie humana, né? Esse mecanismo de sistema aberto ele foi desenvolvido aí ao longo de milhões de anos de evolução, desde os répteis até agora os seres humanos. Para quê? Porque eles têm uma característica de socorro emocional, uma função de socorro emocional. Então, por ser um sistema aberto, eu consigo influenciar emocionalmente outras pessoas. Então, quando uma mãe pega ali o seu bebê chorando, desesperado, assustado, e ela coloca o bebê no colo, e ela tranquiliza esse bebê, e ela embala esse bebê, ela é capaz de passar a tranquilidade dela para a tranquilidade do bebê. E isso é uma importante forma de você garantir a sobrevivência. Uma outra forma de garantir, um outro exemplo disso existem pesquisas que demonstram que a presença de uma pessoa conhecida num hospital, mesmo quando a pessoa está em coma, ela altera significativamente a fisiologia daquela pessoa. Ou seja,
a mera presença de um ente querido num hospital, na sala, ali perto, junto à pessoa que está ali sofrendo de alguma forma, ela gera redução de pressão arterial, ela retarda a secreção de ácidos graxos que bloqueiam ali as artérias, ou seja, a presença de uma pessoa com a qual você se conecta emocionalmente no mesmo ambiente, mesmo que você esteja inconsciente, o seu organismo é alterado pela presença daquela pessoa. Então, essa conexão emocional é capaz de mudar o seu organismo. Uma outra pesquisa muito interessante, que também comprova isso, fizeram uma pesquisa e comprovaram, uma pesquisa com homens de meia idade, exatamente onde eu estou aqui, né? 40 e poucos anos, né? Então, homens de meia idade que sofrem 3 incidentes de estresse intenso, 3 ou mais incidentes de estresse intenso, durante o período de 1 ano, eles têm a sua taxa de mortalidade multiplicada por 3 quando são socialmente isolados. O que são socialmente isolados? Sem nenhum tipo de relacionamento íntimo com outras pessoas. Ou seja, homens solitários, quando sofrem eventos de estresse intenso, em grandes quantidades, dentro de um período de 3 anos, têm 3 vezes mais chances de morrer do que, obviamente, homens que não têm 3 ou mais incidentes de estresse. Né? Então, ou seja, o estresse, o incidente de estresse, aumentam a possibilidade de problema, de mortalidade. Aí você vai pensar, beleza, legal. Mas lembra, eu falei socialmente isolados. Sabe por quê? Porque homens de meia idade que têm um relacionamento íntimo, mesmo quando passam por 3 ou mais eventos de estresse intenso no intervalo de 1 ano, não tem nenhum aumento significativo de taxa. Aliás, não aumenta nada, praticamente nada. Estatisticamente, não tem mudança na taxa de mortalidade. Ou seja, pessoas que têm um relacionamento forte, têm menos chances de morrer, 3 vezes menos chances de morrer do que pessoas que não têm um relacionamento. Isso tudo é exatamente o fato de que quando você tem uma pessoa, você consegue ter um socorro emocional em momentos de grande estresse emocional. Então, isso tudo comprova o porquê da importância do sistema límbico ser um sistema de circuito aberto. Outra coisa que é observada nesse sistema é o seguinte: quando você coloca 3 pessoas numa sala, né, 2 ou mais pessoas numa sala, as emoções, mesmo que elas não falem absolutamente nada, mas você sabe que a comunicação é muito mais do que a comunicação verbal, né? A gente se comunica pelo nosso comportamento, do jeito como nós nos comportamos, o nosso corpo. Então, quando você coloca 3 pessoas, mesmo em silêncio, sem falar absolutamente nada, depois de algum tempo, a pessoa que tiver maior expressividade emocional contagia as outras pessoas. São sinais que o seu corpo, que você capta ali pelos seus 5 sentidos, né, pela sua sinestesia, pela sua visão, pela sua audição, principalmente esses 3, você é capaz de capturar o nível emocional da pessoa e mudar o seu próprio nível emocional. São todas pesquisas científicas muito interessantes. E mais, né? Existe o líder, né? A questão de quando eu falo o indivíduo com maior influência, com maior expressão emocional, quando você tem alguém na posição de líder, obviamente que essa pessoa tem ali uma posição muito mais forte de influenciar os demais pessoas. Então, essa regulação límbica interpessoal, ela é capaz de alterar aí várias coisas na sua fisiologia, como eu falei anteriormente. E a gente está falando de alteração de níveis de hormônio, alteração de funções cardiovasculares, alterações de ritmos de sono e alterações até mesmo das funções imunológicas. Ou seja, você é capaz de ser afetado pelo humor das outras pessoas. Isso pode mudar o seu sono, deixar você mais sujeito a ser vítima de doenças, né, bactérias e vírus que estão no ambiente. Ou seja, existe uma relação muito forte
entre aquilo que você sente e aquilo que as outras pessoas que estão no mesmo ambiente estão sentindo. Isso sempre acontece, mas na maioria das vezes isso acaba passando desapercebida, né? A gente não percebe essa influência negativa ou positiva de outras pessoas. Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, né? Que elas chegam e já percebem que o ambiente está meio pesado. Isso não tem nada a ver com mediunidade ou alguma coisa espiritual, nem nada disso. São características sinestésicas que a pessoa tem, habilidades que a pessoa desenvolveu ao longo dos anos, estimuladas até em casa, e aí que geram na pessoa essa capacidade de sentir mais. Ela percebe, ela tem maior sensibilidade a perceber as emoções das outras pessoas. Obviamente, quando ela tem essa capacidade de perceber as emoções, é também de transmitir, é nas duas vias. Então, aquele tipo de pessoa que não consegue esconder quando está triste, nem quando está alegre, todo mundo percebe, né? Só quando a pessoa chega, a pessoa já sabe que a pessoa está feliz ou triste. São pessoas que têm uma capacidade de se comunicar pela sua sinestesia mais apurada que as outras. Algumas outras pessoas têm uma capacidade mais visual, outras mais auditivas. São características que você, inclusive, pode medir, né? Tem testes para isso. Mas, a maior parte das vezes, isso passa desapercebido para a maioria das pessoas, né? Então, uma coisa que conecta emocionalmente é quando você está conversando com uma pessoa e essa conversa é uma conversa que começa, você gosta da conversa, aquela conversa agradável que você está conversando com a pessoa, a tendência é que o ritmo cardíaco e a respiração entrem em sincronicidade. Por quê? Exatamente pelo fato do sistema límbico ser um sistema de circuito aberto, ou seja, você acaba copiando, repetindo, né? Tem um fenômeno dos neurônios espelhos, né? A gente tem esses neurônios com essa capacidade de espelhar comportamento de outras pessoas. De novo, isso é uma capacidade cerebral largamente conhecida, comprovada e difundida. Se você quiser fazer mais pesquisas, procure lá neurônios espelho aí no Google. E aí, obviamente, pessoas emocionalmente mais expressivas têm maior poder de influenciar as outras pessoas. Muito bem, entendido todo esse contexto biológico, cerebral, neurocientífico, fica mais fácil entender e compreender por que os humores são disseminados entre as pessoas. E aí, para você ter uma ideia, em apenas 2 horas, uma pessoa com um determinado humor, e essa pessoa numa posição de liderança, pode levar apenas 2 horas para que o humor dessa pessoa contagie toda uma equipe, né? O humor, ele é contagiante, literalmente, cientificamente falando, ou seja, empolgação, medo, estresse, irritação, tranquilidade, isso tudo é contagioso. Essas emoções, elas são contagiosas. E aí, você já deve ter entendido que o quanto que isso impacta, deve estar compreendendo o poder que isso tem. Agora, uma coisa que é interessante também, continuando nessa vibe aí dos experimentos científicos, é que os cientistas comprovaram que nem todas as emoções se propagam com a mesma velocidade, né? Essa capacidade de contagiar, ela não acontece na mesma velocidade para todas as emoções. Olha que interessante, né? As emoções da alegria, da cordialidade, elas são as emoções que se propagam, do entusiasmo, né? Elas são as emoções que se propagam com a maior taxa de velocidade. E isso tem uma explicação também evolutiva. São milhões de anos de evolução. Por quê? Porque você já deve ter percebido que o sorriso, né, que o riso, ela tem a capacidade de solidificar as alianças, elas aumentam a confiança. Então, por solidificar as alianças, elas permitem que as pessoas vivam bem em grupos. E aí, quando você vive melhor em grupos, obviamente você está mais protegido, você aumenta a sua capacidade de sobrevivência, né, de encontrar comida, de dividir tarefas, de se proteger. Esse modo gregário de viver, né, de se socializar em grupos, aumenta a tua capacidade de sobrevivência, né? Imagina você lá atrás, na época que morava lá nas cavernas, lá na pré-história, você tinha que sair para caçar. Se você dividisse ali
o trabalho, né? Enquanto um procura, o outro olha para ver se não tem um bicho maior para chegar para te comer, né? Então você aumenta a sua capacidade de sobrevivência. Então, e o sorriso foi uma forma que a evolução utilizou para conectar as pessoas. É por isso que quando você passa na rua, alguém sorri para você, você tem ali a tendência a sorrir de volta, mesmo que você não tenha entendido por quê, né? É algo quase que natural, né? Alguém sorri para você, você normalmente sorri de volta, mesmo sem entender muito por quê, porque exatamente estabelece ali uma relação de confiança, né? De que tá tudo bem, estamos junto, tá tudo tranquilo, não representa nenhum tipo de ameaça. Então a alegria e a cordialidade, elas são disseminadas com muito maior velocidade. Uma outra coisa, e aí comparativamente, né, a irritabilidade, por exemplo, ela é menos contagiosa do que a alegria. Então, como você está falando de taxa de disseminação, né, ou de contágio, a irritabilidade também é contagiosa, mas uma velocidade menor do que a alegria. Da mesma forma, a tristeza profunda, né, a depressão, ela é menos contagiosa do que a irritabilidade. Ou seja, em termos de taxa de contágio, a alegria é mais contagiante do que a irritabilidade, do que a raiva, e a raiva tem uma velocidade maior de disseminação do que a tristeza. Ou seja, todas são disseminadas, mas não na mesma velocidade. Entendido tudo isso, você deve estar percebendo que o papel do líder de uma equipe, do líder de uma organização, do executivo de uma empresa, do dono de uma empresa, é gerenciar o seu estado de ânimo, né? E o estado de ânimo dos membros da equipe. Porque, óbvio, né? Se você quer que as pessoas gerem resultado, quanto mais positivo for o clima, maiores são as chances de você ter resultado positivo. Então, o bom humor dissemina um clima de otimismo. Então, o líder bem-humorado, ele gera na equipe um clima de otimismo, mesmo diante das dificuldades. Agora, é claro que esse bom humor, ele precisa ali ser condizente com a realidade da organização, né? Não adianta você assim, as vendas estão super abaixo da meta, estão perdendo o mercado e eu estou super feliz, eu como líder da área de vendas estou super feliz. Não dá para ficar de bom humor se o resultado não está bom. Ah, Dalton, então como é que eu faço então? Segura aí que tu vai descobrir já que nós vamos falar sobre isso. Então, o bom humor, ele precisa ser condizente com a realidade da organização, ou seja, ele precisa ser um bom humor genuíno, né? Eu já falei aqui algumas vezes, em outros episódios, que a falsidade é facilmente percebida por todas as pessoas. Então não adianta você querer, a não ser que você seja um excelente ator, né? Aquele tipo ator de novela, que você saiba utilizar a linguagem verbal e não verbal para fingir uma emoção, e até tem alguns atores que fazem isso mal, né? Então nem sempre ser ator resolve, mas as pessoas percebem a falsidade. E aí é pior ainda, né? Pior do que você estar de mau humor é você estar de mau humor e fingir mal e porcamente que está de bom humor. Ninguém vai acreditar, as pessoas não vão ficar chateadas com a impressão de que você está tentando enganá-las de alguma forma. Então isso é pior do que ficar de mau humor, do que mostrar o mau humor que você está. Então, uma outra coisa importante, de novo, para você que é líder, é que os humores que se disseminam a partir do alto para a base se disseminam muito mais rápido, por um motivo muito simples: todo mundo está observando o chefe. O líder, ele está em evidência o tempo todo, né? Ele é um parâmetro, ele é um direcionador, então todo mundo olha para o líder. Se está todo mundo olhando para o líder, o humor do líder impacta mais rapidamente de cima para baixo, né? E isso vai se desdobrando, inclusive, né? Você imagina o CEO de uma grande empresa, né? O dono de uma grande empresa. Quando ele está de mau humor, o impacto é disseminado por toda a organização. Isso é rápido. E mesmo, olha só que interessante, mesmo que o CEO esteja isolado, no andar de cima lá do prédio, no escritório fechado, ele tem deixas emocionais, né? Ele não aparece e fica lá do nada, ele passa pela empresa, as pessoas veem
e de novo, né, linguagem não é muito mais do que linguagem verbal, né? A linguagem não verbal demonstra, as pessoas captam essa emoção, esse mau humor, e aí isso se dissemina rapidamente. Existem deixas, que a gente chama, né, que são pistas. Deixas são pistas que a pessoa dá e que indicam se ela está de bom humor ou de mau humor. E, de novo, a maior parte das deixas são inconscientes. Você nem percebe que você está dando pistas sobre o seu humor. Então, mesmo que o presidente passe o dia inteiro sentado, trancado numa sala, que o dono da empresa não sai para nada, até isso é um sinal, é um indicativo de que o humor não é dos melhores. Então, tem um efeito dominó aí, quando a gente está pegando o dono, o líder, com um mau humor, isso se dissemina rapidamente. E a maior parte das vezes as pessoas nem percebem isso. A maior parte dos líderes não se dão conta da importância que eles têm, né? Então, isso afeta diretamente toda a equipe. Se afeta a equipe, afeta o resultado. Bom, então qual é a grande maestria ali na gestão do seu humor, né? O que você pode fazer com o seu humor para gerar resultado, né? Se você já entendeu que tudo que o seu humor impacta diretamente, você na posição de líder, então agora você precisa usar isso a seu favor. Use esse conhecimento, esta ciência para gerar resultado na sua empresa. Como é que você deve lidar com isso, né? Como é que esse humor deve acontecer? Bom, primeiro, lembra, tem que ser genuíno, né? Então, o humor ele tem que ser compatível com a situação do momento. Se você está preocupado, não adianta você querer demonstrar ali tranquilidade. Agora, aí vai o pulo do gato. Segura aí que agora vai o pulo do gato. Os executivos mais eficientes, os líderes mais eficientes, eles são capazes de dosar o humor mesmo em situações difíceis. O que é isso, Dalton? O que você está chamando de dosar o humor? É uma ressonância dinâmica. Nossa, agora ficou mais complicado ainda, Dalton. Como assim ressonância dinâmica? Ressonância é a sua capacidade de se conectar com o ambiente, né? Ou seja, se o ambiente, se o clima é de preocupação, você demonstra a preocupação. Só que ao mesmo tempo que você demonstra a preocupação, você tem ali uma dose de bom humor, ou seja, você respeita os sentimentos gerados pelo aquele momento e o momento gera sentimentos e emoções na equipe. E você precisa respeitar isso. Respeitar isso se está todo mundo chateado, aborrecido, você não vai chegar rindo igual um bobo, né? Você tem que respeitar o sentimento das pessoas. Agora, a ressonância dinâmica é exatamente isso. Você respeita o sentimento das outras pessoas, mas você é capaz de adicionar uma sinalização emocional de seguir em frente. É aquele negócio assim, realmente entendo o que vocês estão sentindo, a situação realmente é muito difícil. Mas nós podemos mudar essa situação. Existe esperança. Sabe aquela luz que você tem que dar? Naqueles momentos onde está todo mundo ali jogado para baixo, mas você chega e traz uma luz, uma sinalização, uma palavra de incentivo, de motivação. Eu acredito ser possível e eu estou junto com vocês. E aí você traz esperança, traz o bom humor e traz o sentimento de superação para aquela situação. Aí é que está a habilidade do líder. Eu respeito o sentimento que existe, mas eu mostro que existe um caminho, existe uma solução. Aí é que está a grande habilidade. E por que eu falo que é uma grande habilidade? Porque muitas vezes o líder também está chateado, também está desmotivado. E aí é que entra exatamente a inteligência emocional. Porque para fazer isso, para você conseguir essa ressonância dinâmica, esse respeito pelas emoções que estão acontecendo, misturado com o sentimento de positividade, esperança e superação, para você conseguir ter essa habilidade de provocar esse tipo de emoção, de dar a volta por cima, você precisa aumentar a sua inteligência emocional.
Por quê? Porque líderes que são ressonantes, que conseguem estabelecer essa ressonância dinâmica com a sua equipe, eles utilizam os 4 componentes da inteligência emocional. E talvez você já tenha ouvido esses 4 componentes em outro episódio, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez neste episódio, então eu vou dizer para você e vou conectar isso com tudo isso que nós falamos até aqui. Os 4 componentes da inteligência emocional são, em primeiro lugar, a autoconsciência. O que é a autoconsciência? A capacidade de avaliar a si mesmo, emocionalmente falando, ou seja, a sua capacidade de avaliar o seu próprio humor e compreender o quanto que o seu humor impacta o ambiente. Isso é autoconsciência. Eu preciso entender, preciso ser consciente do meu estado emocional. Porque se eu não tiver autoconsciência, eu não consigo ter o segundo elemento da inteligência emocional, que é autogestão. O que é a autogestão? É a capacidade de gerenciar as suas emoções. É a capacidade de impedir que uma situação negativa estrague o seu dia todo de trabalho. O seu dia e o dia da sua equipe. Porque lembra, o sistema límbico é um sistema de circuito aberto. Ou seja, aconteceu alguma coisa, uma situação, um evento que te deixou muito aborrecido, muito para baixo, com a sensação de jogar tudo para o alto, de desistir, de ir embora. Você precisa perceber essa emoção em você. E ao perceber essa emoção, você é capaz de gerenciar isso. Sabe aquela respirada que você dá de entendi, assimilei o golpe? Não adianta fingir que não existe, né? Somos seres humanos, é impossível que isso não nos afete. Vai afetar sim, mas a sua autoconsciência e a sua autogestão desenvolvidas permitem que você acuse o golpe, compreenda o impacto daquilo, mas saiba que você não pode levar isso adiante. Você não pode segurar essa emoção negativa. Então você precisa mudar, gerenciar o seu humor, porque você sabe que aquilo impacta a sua equipe. Então você gerencia o seu humor para modular o seu humor, porque você sabe, você consegue sair da situação negativa para voltar a ter ânimo, para voltar a ter um bom humor, porque você sabe que não adianta você manter no mau humor, porque aquilo vai ser disseminado e isso não vai te resolver, nunca vai te ajudar a resolver o problema. Então você muda o seu humor e para você conseguir, através disso, mudar o humor que a equipe vai ter. Ou seja, você deixa o seu mau humor fora do escritório. Às vezes a gente traz problemas de casa, né? Coisas que acontecem fora do escritório e muitas das vezes muitos líderes deixam isso impactar a vida da empresa. Então, por mais que seja difícil, essa capacidade, essa inteligência emocional, ela não pode impactar o resultado da empresa. Eu sei que não é fácil, eu mesmo pessoalmente, eu me lembro muito claramente, né, de um momento muito difícil da minha vida, que eu estava com problemas, dificuldades na minha vida familiar, na minha vida pessoal, e era difícil isso não impactar, né, mas eu sabia que isso impactava. Então, eu cheguei uma vez no escritório, e a gerente do RH, na época, minha amiga até hoje, minha amiga Edna, ela virou para mim e falou, tem alguma coisa errada com você, estou percebendo uma capacidade muito sensível, né? Sensibilidade muito elevada da minha amiga, e ela falou assim, tem alguma coisa errada com você. Quando ela me falou isso, lembra, isso era falta de autoconsciência, mas nesse momento ela foi a minha consciência externa. E aí, com esse apontamento, né, dessa consciência externa que acabou se tornando aí, depois sim eu percebi isso, com esse input eu consegui gerenciar a minha emoção para não deixar que aquilo prejudicasse o desempenho da minha equipe, porque eu tinha uma equipe e essa equipe precisava gerar resultado. Então, a autoconsciência havia falhado, mas eu tinha uma amiga que era a minha consciência externa ali, que me avisou que, olha, tá dando para ver, tá? Você tá deixando pistas de que você não está bem. Aí você vai, né, toma um café, vai no banheiro, lava o rosto, olha no espelho e diz para você mesmo que a situação precisa mudar, que você não pode deixar aquilo abalar a sua equipe.
Então, você até, um dos artifícios que você pode utilizar, né, inteligência emocional, inclusive compartilhar isso, né? Você pode, obviamente, você não precisa entrar em detalhes, mas se você está numa situação que é uma situação complicada, com um humor para baixo, um humor negativo, você pode dizer, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje eu não estou bem, aconteceu alguma coisa fora, ou aconteceu alguma coisa aqui no trabalho, né? O resultado, as vendas, o custo, estourou o custo. Cara, não tô bem, acabei de perceber, de descobrir essa informação, ou porque veio de cima para baixo, tô aborrecido com isso, tô chateado com isso, mas esse é o motivo, né? Esse é o motivo e logo eu vou voltar pro normal. A gente vai sentar, a gente vai olhar junto isso aqui e isso vai voltar ao normal. Essa clareza, clareza na comunicação e essa abertura com que todo mundo vai perceber, só que todo mundo vai entender o motivo, né? Então você compartilha isso com as pessoas e você já dá ali um prazo, né? Não se preocupem que isso vai demorar alguns minutos, mais tardar 1 hora, porque depois a gente vai trabalhar na solução daquele problema. Mas compartilha isso. Então isso também é autogestão, né? Essa capacidade de ou deixar o problema do lado de fora ou internamente gerenciar esse problema, e se não tiver condição, você compartilha o problema com a equipe, diz o motivo racionalmente, pessoas entendem, pessoas inteligentes, e mais, né? Isso dá oportunidade, isso mostra a vulnerabilidade, isso aumenta a confiança da equipe em você. Você pode pensar, né? Algumas pessoas pensam, não, mas isso não vai, assim, se as pessoas souberem que eu não sou o super-homem, isso não é ruim, não. As pessoas vão entender que você é humano, que você também tem problemas e que você compartilhou o motivo daquilo e que isso vai ter um período curto e as pessoas param de se preocupar e compram essa briga com você. É muito mais fácil você pedir ajuda, que as pessoas vão estar muito mais dispostas a te ajudar a sair daquela situação. As pessoas se conectam, né, através das vulnerabilidades. Terceiro ponto, terceiro elemento ali da inteligência emocional, diretamente ligado a essa questão da gestão do humor, é consciência social, né? Essa questão da ressonância dinâmica. Então, consciência social é a sua capacidade de ter empatia, né? De perceber a emoção das outras pessoas e até uma certa intuição organizacional, né? A percepção. É você perceber o sentimento das outras pessoas. Isso é empatia. Então, essa capacidade de capturar as emoções da equipe, de perceber que a equipe está desanimada e mostrar que você se importa, né? Quando alguém está mal e você se importa, a pessoa se sente acolhida, né? Se sente, cara, eu tô mal, ele passou aqui e perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem, mas ele percebeu que não estava tudo bem. Isso aconteceu essa semana até. Uma pessoa com quem eu falei, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não tava tudo bem, né? E quando você tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, você percebe, né? Você adquire a habilidade, você desenvolve, né, a habilidade de perceber as pessoas para além das palavras, né? Então a fisionomia da pessoa mostrava uma informação diferente do que ela verbalizou. E aí eu insisti, cara, você não tá bem. Eu tô olhando para você e você não tá bem. E realmente não tava. E só o fato da pessoa, de ter alguém que compreende, que percebe e compreende, até porque aí eu posso tomar alguma ação, alguma atitude, estender a mão, buscar ajuda, estamos juntos, tal. Isso faz toda a diferença quando você está falando de trabalho em equipe, de resultado, né? Você consegue captar. E uma vez que você consegue captar, você pode inclusive ajustar a sua comunicação. Às vezes você faz uma comunicação, dá um comunicado, ou está numa reunião, e aí você percebe que o resultado da sua comunicação gerou uma emoção que não era aquela que você precisava. Você queria gerar entusiasmo e você gerou desmotivação. Você ter empatia, você perceber isso na hora da comunicação e já ter flexibilidade para ajustar isso. Então, uma capacidade de ajustar a sua comunicação sempre que é necessário. Então, consciência social, esse foi o terceiro elemento ali da inteligência emocional. E o quarto e último elemento, não menos importante, é a gestão dos relacionamentos, né? Gerenciar os relacionamentos é uma habilidade de inteligência emocional, um dos 4 elementos da inteligência emocional, ou seja, é a capacidade de se comunicar de forma clara e de convencer as pessoas na comunicação.
né? Então, essa capacidade exatamente de disseminar, por exemplo, o entusiasmo, está diretamente ligada à tua capacidade de comunicar a alegria e as emoções positivas, que são as que se disseminam mais rápido e as que geram resultados mais incríveis na sua equipe. Então, você precisa dessa capacidade de se comunicar, para você gerar esse entusiasmo, né? Não adianta você sair rindo igual um bobo, né? Porque as pessoas não vão entender, né? Você precisa comunicar de forma verbal e não verbal esse entusiasmo. Você precisa convencer as pessoas a entrar num desafio com você. Você precisa mostrar para as pessoas que é possível dar a volta por cima. Isso é gestão dos relacionamentos. Da mesma forma, você precisa ter habilidade para resolver conflitos, né? Conflitos que se colocam diante de nós todos os dias, né? Sejam conflitos entre pessoas da nossa equipe, conflitos entre pessoas da nossa equipe e de outras equipes, conflitos de pares, né? Conflitos dentro da equipe, né? Um subordinado que tá chateado e aí quer gritar. Tem muita gente que não consegue, né? Você não consegue ter autoconsciência, nem autogestão, nem consciência social e muito menos gestão de relacionamento, né? Então, caso clássico de falta de inteligência emocional é um colaborador que te agride, né, na comunicação e você agride de volta, né? Paga na mesma moeda. Que você está mostrando ali falta de inteligência emocional. Tá tudo bem. Você tem que perceber isso, né? Você tem que perceber, talvez você não soubesse até esse momento que isso é falta de inteligência emocional. Mas se alguém te agride, se um subordinado te agride, você agride de volta, e aí parece que são duas crianças brigando, isso mostra que você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Você não está tendo gestão dos relacionamentos. Você não está tendo autogestão. Você deixou o humor do seu subordinado contaminar o seu humor. Lembra? Ele veio com irritação, isso te irritou, você responde com irritação, isso vira um ciclo vicioso que não tem fim, né? Então, nada de positivo vai sair dessa situação. Então, essa capacidade de resolver conflitos faz parte aí da habilidade de gerenciar os seus próprios relacionamentos. E então, o que eu faço? Bom, resumo de tudo, entendi o quanto o meu humor impacta o meu time, entendi que otimismo, que clima de humor positivo gera resultado, entendi que eu, como líder, sou o grande responsável por instalar e disseminar esses humores positivos e evitar que humores positivos tomem conta. E eu, como líder, tenho a percepção de gerar ressonância dinâmica, né? De ser um líder ressonante que consegue sentir empatia e que consegue dar a volta por cima e mudar os humores da equipe. A gente vai ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tópico, sobre aquilo que nós conversamos aqui, não se intimide, não tenha medo, mande para mim um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Se você quer saber mais sobre isso, quer se desenvolver, quer aprender ainda mais, precisa da minha ajuda, de alguma forma eu posso te ajudar, entre em contato também pelo Instagram, lá no @daltonribeiro.oficial. E você também me encontra no LinkedIn, Dalton Ribeiro, LinkedIn/Dalton Ribeiro, você me encontra facilmente lá no LinkedIn, me manda uma mensagem lá, inbox, eu não sei se tem esse nome, acho que é e-mail lá no LinkedIn, que eu vou ter um imenso prazer. Se quiser escrever também para mim, comentar lá no Instagram ou no LinkedIn, dizendo o que você acha, né, do podcast. Eu recebi uns feedbacks muito bacanas nessa última semana, fiquei muito feliz, recebi feedback no Instagram, recebi feedback no YouTube, comentários lá no YouTube, gente que mandou para mim mensagem pelo LinkedIn, fiquei muito feliz, eu fico realmente muito feliz quando as pessoas me dizem que o conteúdo aqui do Daltoncast está ajudando a elas desenvolverem as suas habilidades de liderança. Então, se isso acontece com você, eu vou adorar saber, eu vou ficar muito feliz sabendo que eu estou contribuindo de alguma forma com o seu desenvolvimento. Afinal de contas, essa é a minha grande intenção aqui no Daltoncast. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.